Em relação aos meios de transmissão, água e alimento contaminados são os principais meios de transmissão. Aerossóis podem ser meios de transmissão também em ambientes fechados e com grande concentração da bactéria em suspensão no ar. Nos bovinos, é importante considerar ainda o contato resultante do hábito de lamber membranas fetais, fetos e bezerros recém-nascidos. Ademais, o hábito de lamber os órgãos genitais contribui para a disseminação da doença. Como vocês podem ver nessas imagens, a vaca recém-parida lambendo o bezerro e a outra na outra imagem lambendo o feto após aborto. Na brucelose bovina, a transmissão por inseminação artificial com sêmen de touro infectado é extremamente importante, sendo responsável por surto de abortos em propriedades, dependendo da dose infectante, ou seja, da quantidade de bactérias viáveis introduzidas no útero da vaca. Já a transmissão por transferência de embriões não foi confirmada ainda. Diferente do que ocorre com os bovinos, que só a inseminação artificial que é importante, para os suínos, a monta natural também é um meio de transmissão frequente. Além disso, um dos principais riscos de transmissão associada à brucelose em granjas suínas são representados pela inseminação artificial com sêmen de cachaços infectados que eliminam brucela sus pelo sêmen, uma vez que os antibióticos utilizados na preservação do sêmen não inativam a brucela. Os cães e os ovinos também podem transmitir a infecção pelo coito. Nos cães, a principal via de transmissão é a venérea, como eu já tinha mencionado, embora possam se infectar por contato ou ingestão de membranas fetais, fetos abortados, descargas vulvares ou urina de animais infectados. A inseminação artificial pode ser uma medida de proteção, mas a utilização de sêmen contaminado também leva à infecção da fêmea ou à disseminação da enfermidade no canil. Os filhotes de cães e ovinos geralmente se infectam pela via intrauterina, além de também se infectar por ingestão de leite contaminado. E, embora seja raro, também pode ocorrer a transmissão por saliva ou lágrimas. Embora ainda não seja totalmente comprovado, leitões também podem se infectar por via transplacentária, resultando em animais infectados, porém soronegativos, que a gente chama de latentes, ou por ingestão de brucela sus a partir do leite da fêmea infectada, uma vez que existe eliminação pelo leite também. E ainda falando sobre latência, outro aspecto que pode contribuir para a manutenção da brucelose é a infecção latente observada em bezerras nascidas de vacas infectadas. Elas nascem aparentemente saudáveis e soronegativas, porém, gente, quando adultas e prenhes, podem abortar e apresentar títulos sorológicos. Bezerras podem se infectar por ingestão de leite contaminado materno ou pela passagem no canal do parto. A grande maioria desses animais geralmente elimina a brucela e não se mantém infectada. No entanto, um pequeno percentual pode persistir infectado e abortar na primeira gestação. A transmissão por meio da ordenha mecânica também deve ser considerada de vaca a vaca pela presença de brucelas no leite, o que contamina as teteiras. Outros importantes riscos de transmissão associados à brucelose em granjas suínas são pela introdução de animais infectados e pelo contato com reservatórios silvestres. Em relação às portas de entrada, para bovinos, a mais importante porta de entrada é a mucosa gastrointestinal. A entrada pela mucosa vaginal é rara e exige grande número de micro-organismos. Para os suínos, as principais portas de entrada são o aparelho digestório e genital. Também podem atuar como porta de entrada a conjuntiva e o trato respiratório superior. Já para os cães e os ovinos, tanto o aparelho digestório como o genital representam portas de entrada possíveis. Os equinos se infectam via oral a partir da coabitação em pastos com bovinos infectados. Agora eu vou citar para vocês alguns fatores que favorecem a disseminação entre rebanhos, dentro do próprio rebanho e o risco do próprio animal. A compra de animais infectados para reposição é um fator diretamente relacionado com a disseminação da doença entre rebanhos. Outro fator que favorece essa disseminação é a proximidade entre um rebanho livre e um rebanho infectado, que pode ocorrer pelo contato dos animais por meio de cercas e pastos, assim como pela introdução de animais infectados em pastos limpos.
A ausência de vacinação é um dos fatores que propiciam a disseminação da doença no próprio rebanho, pela disponibilidade elevada de infecção em animais não vacinados. Outro fator é a densidade populacional. Quanto maior a densidade, maior o contato entre animais infectados e suscetíveis. Por isso, o uso de maternidade diminui a possibilidade de infecção, já que há menos exposição dos animais suscetíveis aos infectados. E a suscetibilidade do hospedeiro é influenciada por idade, sexo e condição reprodutiva. Animais sexualmente maduros ou gestantes são mais vulneráveis à infecção. As vacas são mais suscetíveis que os touros, que por sua vez o são mais do que as fêmeas imaturas. Ou seja, gente, em geral, animais sexualmente imaturos não se infectam ou se recuperam rapidamente após a infecção. Agora eu vou começar a descrever a patogenia da brucelose para vocês, pessoal. A brucela tem a capacidade de infectar células epiteliais e fagocitárias, tecido respiratório, neurônios, tecidos reprodutivos masculino e feminino. Em células fagocitárias, ela utiliza vários mecanismos para evitar ou suprimir a resposta bactericida. O lipopolissacarídeo das amostras lisas está relacionado com a capacidade de sobrevivência intracelular, porque essas amostras sobrevivem intracelularmente melhor do que as rugosas. Após a penetração intracelular em macrófagos, as amostras lisas se localizam em fagossomos, onde iniciam a multiplicação intracelular, persistindo dentro das células, mas sem destruí-las, até alcançarem números elevados. Essas células representam, portanto, pessoal, um local ideal para a manutenção desses micro-organismos. Nesse processo, a brucela não secreta nenhum tipo de exotoxina, exoenzima, molécula endotóxica, não causa degranulação das células polimorfonucleares, nem liberação de mediadores extracelulares, não ativa o sistema complemento, enfim, ela foge dessa resposta imunológica. Esses mecanismos associados favorecem a replicação intracelular e a persistência da brucela. A eliminação dessa bactéria do organismo, gente, depende então de macrófagos ativados, portanto, requer o desenvolvimento da imunidade celular em resposta aos antígenos proteicos. Como eu já tinha mencionado para vocês, a brucelose é uma zoonose, então a gente não pode, em hipótese alguma, fazer como essas pessoas aí da foto, tá? Agir dessa maneira sem a menor proteção. Provavelmente elas estão fazendo isso por falta de informação. A Brucella melitensis é considerada a espécie mais patogênica para o ser humano, seguida por Brucella suis, Brucella abortus e Brucella canis. Já a bactéria Brucella ovis não é infectante para o ser humano, não se constituindo então em zoonose. Independente da porta de entrada, pessoal, as brucelas se aderem à mucosa do local de penetração e induzem resposta inflamatória na submucosa, o que se caracteriza como a primeira resposta de defesa do animal. Elas, então, são ingeridas por células fagocitárias, as quais não são destruídas em virtude da capacidade de sobrevivência intracelular, como eu já tinha mencionado para vocês. Daí, elas são transportadas aos linfonodos regionais, nos quais se proliferam dentro das células do sistema mononuclear fagocitário. Inclusive, nesses locais, a gente encontra alto número de bactérias, indicando a persistência da infecção nos linfonodos de drenagem do ponto de penetração. A partir desses locais, são disseminadas, então, por via linfohematógena, fazendo bacteremia e localizando-se em tecidos preferenciais, como órgãos reprodutivos masculino e feminino, placenta, feto e glândula mamária. Adicionalmente, podem se localizar também em outros tecidos e órgãos, como linfonodos, baço, fígado, articulações, olhos, ossos e ocasionalmente cérebro, levando a vários sinais clínicos.